Olá, povo de Deus, terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, 1º de março de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 16 e Marcos 10, de 28 a 31. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos está destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós, estava ministrando estas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Fica evidente no texto de hoje que os primeiros cristãos faziam uma releitura das Escrituras a partir de Jesus Cristo. Por isso, Pedro pôde afirmar que Jesus Cristo é a concretização de tudo o que os profetas anunciaram. Por isso, a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, essa afirma com precisão: toda a revelação de Deus constitui uma unidade. O mesmo Espírito que falava em Cristo falou também através dos profetas do Primeiro Testamento e continua a falar naqueles que proclamam a salvação oferecida a todos na ressurreição de Cristo. Essa verdade foi intuída pelos primeiros cristãos e lhes dava segurança no seguimento de Jesus. Eles faziam a experiência da presença do ressuscitado no meio deles e, a partir desta experiência, reliam as Escrituras e iam percebendo que elas convergiam para o mistério de Cristo. Aqui está, segundo Pedro, a razão da alegria dos cristãos, apesar das provocações e perseguições que sofriam. Em vista dos bens futuros, essa situação difícil do presente se tornava minimizada e relativa. A certeza da própria ressurreição, a exemplo de Jesus, servia para empoderar os primeiros cristãos frente às adversidades. Essa mesma certeza deve servir de motivação para a busca do próprio aperfeiçoamento na fé, que tem como meta e modelo a santidade do próprio Senhor. Para esse processo de santificação, os primeiros cristãos sabiam que contavam com o socorro do Espírito Santo que os amparava em suas fraquezas. Tendo passado da ignorância ao conhecimento de Deus, os discípulos de Jesus já não se podem conformar com os antigos desejos vãos, mas querem viver como filhos obedientes ao Pai que os regenerou em Jesus e portar-se como santos. A vida de santidade é possível a quantos, tendo sido batizados, se tornaram participantes da vida de Cristo, da vida divina. Porém, é sempre bom termos consciência de que o caminho da santidade é processual e que não deixemos que o cansaço ou o desânimo diante de alguma queda nos impeça de prosseguir buscando a santidade.
Marcos 10, 28 a 31. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É muito interessante a reação dos discípulos frente à conversa de Jesus com o rico, na perícope anterior. Diante da afirmação segura de Jesus de que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus, eles se perguntam: então quem é que se salva? É mais ou menos a mesma reação de um pobre de hoje quando se anuncia a possível taxação das fortunas dos ricos. Ele fica preocupado como se isso o deixasse mais pobre. O que os discípulos tinham que podia servir de obstáculo para essa entrada no reino de Deus? Quando Pedro diz: eis que deixamos tudo, seria bom ver o que é que Pedro realmente deixou: um barco, algumas redes e uma sogra enferma. Sim, era isso tudo o que esse pescador da Galileia tinha. As promessas de Jesus devem ser entendidas no enquadramento do texto, isto é, como palavras de encorajamento dos discípulos tão assustados pela dureza com que Jesus falou das dificuldades de se entrar no reino de Deus. Podemos estranhar que a promessa do cêntuplo venha acompanhada de perseguições. Porém, se observamos com cuidado, percebemos que aqui na terra não se terá tudo, pois terra é terra, céu é céu. A vida das comunidades que avançam pelos caminhos do Senhor, pré-anunciada pelos profetas, e na qual os pregadores do Evangelho pedem perseverança, está permeada de alegrias, mas também de muitos sofrimentos. É um caminho de purificação e de confiança. A vida eterna, sim, se constituía no maior prêmio para um seguidor de Jesus, que deveria gozar das alegrias que esta vida já nos dá, apesar das perseguições. E no Evangelho de João temos que a vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado do Pai. É uma vida que começa na fé e termina na visão. E, por fim, nosso texto traz uma frase que mais se parece com um acréscimo. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Passa-nos a impressão de que ter essa frase como conclusão foi colocada aí, mas poderia estar melhor em outros textos em que mais explicitamente os discípulos estão buscando poder, por exemplo. Porém, é uma frase que ajuda a entender que os ensinamentos de Jesus vão por outro lado da busca do poder. Os primeiros, que serão os últimos, se constituem num grupo significativo daqueles que entenderam que o reino de Deus não suporta competição. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Para Jesus, há uma importância imensa em procurar se guardar de estar procurando os primeiros lugares. Porque primeiro lugar pode ser lugar de poder que massacra os outros. E para Jesus, poder é serviço. Jesus se fez grande buscando sempre o último lugar. Um beijo no seu coração.